Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem almoçou diz amém. Amém. Está vendo que a gente almoçou, né? Então os que almoçaram dá para falar amém tão alto para ajudar os que não almoçaram. A paz do Senhor, irmão. Amém. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ouvir Deus falar contigo? Amém. Jeremias capítulo 18, vamos lá. Louvado seja Deus. Santo és o meu Pai. Todo mundo aqui quer ser vaso na mão de Deus, diz amém. Amém. Todo mundo aqui quer passar na casa do oleiro, diga aleluia. Não mudamos aleluia, viu? Ser vaso é bom. Tem que estar pronto para tudo, né? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos. 1, 2. Jeremias capítulo 18. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Graças te damos, Pai. O Senhor está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Maravilha, meu glória. A presença de Deus é grande. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Agora nós vamos ter um pouco mais de reverência por 3 motivos. Primeiro, vamos ler a palavra de Deus. Segundo, você vai estar vendo um ser humano, talvez bonito ou feio, bonito para uns, feio para outros, isso não interessa. O que interessa é que eu vou emprestar minha boca para Deus. E como eu vou estar pregando a palavra de Deus, não vou estar contando história, nem tampouco contando piada para vocês sorrirem. Eu vou estar pregando a palavra de Deus. Então, eu e você vamos ter reverência e respeito ao ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Fecha os olhos. Oh, aleluia. Diga comigo alto, forte, bonito. Meu Deus. Meu Deus. Nesta noite. Nesta noite. Fala comigo. Fala comigo. Me alimente. Me alimente. Através da sua palavra. A sua palavra. Amém. 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 Senta. Bíblia do lado. Se sentiu à vontade? Glória a Deus. Então agora presta atenção. Deus te deu um instrumento. Talvez você não sabe tocar uma guitarra, um teclado, um contrabaixo, uma bateria, mas Deus te deu um instrumento de 10 cordas. E esse instrumento de 10 cordas, você faz 2 coisas. Você louva a Deus e dá tapa na cara do diabo quando porque ele é derrotado. Vai. Mas bate com força, vai, bate com força. Aleluia! Como vemos nesta noite, as apresentações feitas, os hinos cantados nesta noite, todos eles, desde o início do culto
até este exato momento, tudo que estamos vendo, estamos observando, estamos ouvindo, estamos cantando, está falando de vaso. O principal nesta noite, ou uma das partes mais importantes, não vou dizer a mais importante, porque a parte mais importante é agora o momento em que Deus está falando conosco através da sua palavra. Mas um dos momentos importantes antes da palavra foi a apresentação desses vasos. Qual é o seu tipo de vaso? Como vimos falar nesta noite, no decorrer da apresentação, todos os vasos têm o seu valor, todos os vasos têm a sua atenção, todos os vasos têm a sua admiração. Quando entramos dentro de uma casa e tem vários vasos, vamos observar e alguém vai comentar: esse vaso é lindo, aquele é bonito, aquele é mais ou menos. Todos eles têm a sua valorização e tem também a sua utilidade dentro de uma casa. Assim também é na casa do nosso Deus, é na casa do dono do leão da tribo de Judá. Assim também é na casa daquele que fez os céus, fez a terra, morreu numa cruz do Calvário por mim e por sua causa, mas ao terceiro dia ressuscitou e falou: reconheça, Satanás, que todo o poder é me dado no céu e na terra. Assim também na casa dele os vasos têm o seu valor. Aleluia. Mas nesta noite, como foi visto a apresentação dos vasos, o último vaso foi o vaso de barro. O vaso de barro é um vaso que o apóstolo Paulo, ele declarou que ele era um vaso de barro. Quando a Bíblia me diz, quando a Bíblia fala de Paulo, que quando ele se declara um vaso de barro, quando ele foi para ser escolhido, quando Deus o escolheu, Deus levantou Ananias dentro da cidade de Damasco e falou com ele assim: vai numa rua chamada direita, porque lá nessa rua tem um homem cujo nome é Saulo, e eis que ele está orando. E ele viu em uma visão que alguém chegava e orava por ele. Atos capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15, o que eu estou dizendo. E quando Ananias, antes dele ir falar com Saulo, que Deus havia mandado, ele olhou para Deus e disse: Deus, eu conheço Saulo, ele é o perseguidor, ele mata os crentes, ele anda por aí com uma carta para matar todos os crentes que existem na face da terra. Só que Deus falou com Ananias desta forma no versículo 15: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante do povo de Israel. Sabe o que eu olho aqui, amados, e aprendo? Que não adianta alguém criticar você, não adianta o povo olhar para você e falar que você não sabe nada, não adianta o povo olhar para mim e dizer: mas você mal sabe explanar a Bíblia. Não interessa o que o povo fala, o importante é que eu e você somos vasos escolhidos de Deus para levar o nome dele a qualquer lugar. Mas o vaso de barro, Deus levou Jeremias até a casa do oleiro e Deus falou com ele: Jeremias, levanta, desce lá na casa do oleiro, porque eu quero fazer você ouvir as minhas palavras. Se olharmos hoje, aqui pode ser chamado casa do oleiro. Você está me vendo aqui em cima, você está vendo o pastor aqui em cima, mas se você fechar os olhos carnais e abrir os olhos da fé, você vai ver este altar aqui transformado em um trono de Jesus Cristo sentado aqui. Ele é o oleiro. Aleluia. Ele tem anjos que trabalham ao seu favor, e estes anjos estão passeando dentro desta congregação nesta noite. Com os olhos espirituais você vai ver que aqui é uma casa de olaria e Jesus Cristo é o oleiro, e os anjos do Senhor andando aqui e olhando para você e falando. Jesus vai falando com os anjos:
fazendo um vaso. O oleiro pegou água, o oleiro pegou o barro e começou a amassar o barro. E quando o oleiro está amassando o barro para formar um vaso, o oleiro amassava o vaso muito bem. O oleiro colocava força. O oleiro pegava toda a sua força, usava a sua imaginação e estava amassando barro para ser preparado um vaso. Você quer ser vaso de Deus? Te prepara, porque você também vai ser amassado na mão de Deus. O gostoso é que na mão de Deus Ele te prova, Ele te amassa, porque você é barro na mão de Deus. E quando nós somos barros na mão de Deus, Ele faz com a gente o que Ele quiser, porque nós somos dele. Ele é o nosso Pai Celestial. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, a partir do momento em que falamos: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma, você decidiu que o Senhor tomaria conta da sua vida. Então, no meio da prova você tem que dar glória, no meio da luta você tem que dar glória, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se você está passando por dificuldades ou por provações, é por permissão de Deus, mas o importante é que no final dessa prova vai sair um vaso de barro para Deus derramar o azeite dele e assim conforme Ele quiser a sua vida. A Bíblia conta que o oleiro estava fazendo o vaso e quando estava na roda, o vaso sendo modelado por fora pela mão do oleiro, a Bíblia conta que o vaso caiu. Ele não deixou o vaso cair. Está escrito: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, ele pegou o vaso de novo. Ele pegou os cacos e ele começou a fazer outro vaso. E quando ele começa a fazer outro vaso, a Bíblia conta que ele começou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Como o vaso, versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro pegou os cacos e amassou tudo de novo, para fazer outro vaso. Ele pega e amassa de novo, tudo de novo. Ele começa o processo do vaso todo de novo. Tem hora que somos vasos, caímos, quebramos, o Senhor nos pega para fazer outro vaso como o oleiro fez. Só que quando Deus nos pega para fazer outro vaso, Ele não faz um vaso igual ao que estava antes. O oleiro, quando fez outro vaso, ele fez outro vaso, ele estava modelando um vaso. E quando quebrou o vaso, ele começou a fazer outro vaso. Ele começou a modelar outro vaso. Ele não fez um vaso igual àquele que ele estava fazendo antes. Ele fez outro vaso. Sabe o que é isso? A mudança de Deus na vida do ser humano. Existem vasos dentro do meio evangélico ou da igreja que quando quebra, Deus faz de novo. E aí quando Deus faz de novo, eu vou tirar essa beiradinha aqui. Essa beiradinha, vamos transformar essa beiradinha. Eu vou tirar esse pouquinho de orgulho aqui. Eu vou tirar esse pouquinho dessa asa aqui, porque está com a asinha muito aberta. Eu vou cortar um pouquinho da asa. Eu vou amassar ele desse
esse lado aqui porque ele está se achando muito. Eu vou cortar um pouquinho aqui, eu vou tirar um pouco, vou modelar, eu vou apertar um pouquinho mais. Para ele entender que não é eles, não é ele, mas que sou eu na vida dele. Aleluia. Quando o vaso é quebrado e é feito de novo, algo acontece. O orgulho cai. Deus tira tudo, porque quando Deus faz de novo, Ele faz um vaso para desaparecer, para Ele aparecer. Verdade. Jesus, quando entrou dentro de Jerusalém, como que Ele entrou? No cavalo banhado a ouro? Num boi de raça? O que é que Ele pegou? Um jumento. Detalhe importante, o jumento era novo. Nunca tinha sido. Ninguém nunca tinha montado nesse jumento. Jumento para amansar aquele bicho, só quem é mestre que amansa o bicho, que ele é ruim de amansar. Monta no jumento sem ele estar mansinho para ver. Sem ele ser adestrado, ninguém consegue. Mas Jesus montou num jumento que ninguém nunca tinha montado e nunca tinha sido adestrado por ninguém. Sabe o que é isso? Você lembra de quem você era no mundo? Eu posso, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, qualquer coisa eu arrebento com tudo. Aceitou Jesus, Jesus montou na sua garupa. Você faz? Você pode? Você acontece? Se não for Deus na sua vida, nada acontece. Tanto é que ele deixou escrito aqui: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Vamos para frente. O vaso que o oleiro estava fazendo começou a ficar bonito. E quando o vaso está na roda, o processo da roda, ele está com a mão por fora, toda molhada, passando no barro, e ele vai pegando o barro e vai modelando o vaso. A foto que está aparecendo aí no telão, o vaso já está pronto e tem uma mão dentro do vaso. Está dando para ver aí? Não tem uma mão dentro do vaso? O oleiro faz o vaso. O vaso não tem boca. Aí o oleiro pega e faz o vaso somente por fora. Ele tem que modelar o vaso por dentro. O que é que ele faz? Ele deixa o vaso na roda e ele começa a colocar o dedo. E quando ele coloca o dedo, com a roda rodando, vai abrindo a boca do vaso. E quando vai abrindo a boca do vaso, ele vai modelando com o dedo, até um ponto em que cabe a sua mão, como está na foto. E aí ele vai modelando, vai rodando, a roda vai rodando, e o oleiro vai modelando o vaso por dentro. O que é isso, irmão? Tem vaso que precisa de ser feito de novo e tem que deixar Deus colocar o dedo dentro. Aleluia. Porque se Deus não colocar o dedo lá dentro, não vai sair o rancor que está dentro. Transforma esse vaso com o oleiro colocando a mão, coloca no lugar desse vaso o seu coração. O seu coração precisa de uma limpeza. E quem pode fazer essa limpeza? Somente o leão da tribo de Judá. Só o leão da tribo de Judá. Alguém fala por aí fora, e você já ouviu dizer: coração é terra que ninguém entra, é terra que ninguém pisa. Mentira! Coração é terra que só Deus entra e faz mudança na vida daqueles que abrem o coração para Ele entrar. Deus te trouxe nesta noite aqui, não só para dizer a você que tipo de vaso que você é, mas Deus te trouxe aqui para alimentar a sua alma e para dizer a você: abre a porta, porque eu quero colocar a mão dentro do seu coração. Deus quer pôr a mão, não é só pro lado de fora, tá entendendo? Deus quer colocar o dedo lá dentro.
tirar as manchas.